Eu estou aqui ao lado do professor José Fernando Tomé Jucá, da Universidade Federal de Pernambuco. Ele é o palestrante da palestra Milton Vargas, da BMS, que está percorrendo o Brasil. Ele já esteve em outras regiões e hoje está em São Paulo, vai fazer uma palestra dentro de alguns minutos, e é sobre o tema da palestra que nós queremos fazer algumas perguntas ao professor Jucá. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, ótimo. Uma satisfação estar aqui em São Paulo. É uma alegria participar dessa palestra Milton Vargas. E também é uma alegria muito grande percorrer o Brasil, encontrar amigos. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e de estar podendo divulgar esse assunto que a gente gosta tanto. Professor, por acaso, o senhor chegou a conhecer o professor Milton Vargas? Claro, Milton Vargas esteve em Recife várias vezes. E nós organizamos um evento em 2002. O professor Milton Vargas esteve lá e eu convidei pessoalmente, eu estava coordenando, estava como presidente da comissão organizadora de um congresso. E era o congresso sobre solos não saturados. E Milton Vargas foi comigo lá na universidade e conhecemos o laboratório. Ele ficou encantado com as coisas do laboratório. Ele sempre gostou muito de inovação, sempre gostou muito de... Ele sempre foi uma pessoa muito curiosa, e na pesquisa nem se fala, né? Uma coisa assim que ele transformava a pesquisa com muita facilidade em soluções para a engenharia profissional. Então ele ia da pesquisa à solução profissional numa facilidade que ele tinha, pois era encantador. Nessa altura, o senhor não imaginava que faria uma palestra que se chamasse Palestra Milton Vargas? De jeito nenhum, imagina. Nem me passava pela cabeça, muito pelo contrário. Professor, o senhor vai falar de um tema extremamente importante para o mundo hoje, que é a questão de resíduos sólidos e geotecnia ambiental. Eu queria que o senhor falasse um pouco, contasse um pouco, explicasse de uma forma compreensível para as pessoas leigas o que é exatamente esse setor e qual é o seu trabalho. Bom, a geotecnia ambiental, ela cuida dos aspectos, vamos dizer assim, do controle da contaminação do meio ambiente. Essa coisa começou há muito tempo, começou nos anos 80, quando o mundo começou a discutir a questão da sustentabilidade do planeta, como é que seria esse planeta e como é que ele seria repassado aos jovens, como é que vamos dizer, o meio ambiente seria preservado ao ponto das futuras gerações poderem encontrar alguma coisa muito boa. E nessa época se discutiu em todas as áreas do conhecimento a sustentabilidade, que era justamente preservar o meio ambiente, manter, vamos dizer assim, matéria-prima, recursos, e não, vamos dizer assim, explorar tudo e deixar as futuras gerações sem nada. Então, essa era a temática da época. Nessa época surgiu, então, um grupo de geotécnicos que se interessaram em estudar como é que a geotecnia podia contribuir com a contenção de contaminantes, como é que a gente podia dar soluções de engenharia para que esses contaminantes não afetassem a saúde das pessoas, não afetassem a natureza, a flora, a fauna. Então, a geotecnia ambiental, ela começa daí, e houve movimentos na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. O primeiro congresso internacional de geotecnia ambiental foi em 1994, que é uma coisa bastante recente, né? Com certeza. E foi no Canadá, e de lá para cá tem havido esses congressos sistematicamente a cada 4 anos. E no Brasil também, no Brasil tem ocorrido... um pouquinho antes, já existia aqui no Brasil aqueles congressos de barragem de rejeito, e depois se transformou em congressos brasileiros de geotecnia ambiental. Então, é uma área que começa aí pelos anos 90, final dos anos 80, e que na prática tem evoluído bastante. A gente hoje encontra assim nas soluções de engenharia a aplicação de novos materiais que vamos dizer, mescla plásticos com testes. Existem já as geomembranas, geotestes. Existem pessoas fazendo cimento com fibra de bambu para aumentar a resistência do cimento. Você veja que
uso de pneus de carro, de caminhões, etc., pneus cortados, picotados, para fazer parte dos pavimentos rodoviários. Quer dizer, então, a mistura de resíduos, que para muitos é lixo, é rejeito, para nós passa a ser uma matéria-prima para novos materiais e para novas tecnologias de contenção de contaminantes. Então, o objetivo talvez seja, além de conter os contaminantes, tentar preservar a natureza, o meio ambiente e as matérias-primas para as futuras gerações. Professor Jucá, o senhor poderia citar aí exemplos de que tipo de obras e que tipo de áreas onde a geotecnia ambiental mais é utilizada? Olha, são muitas. As barragens de rejeito, que têm dado tanto problema no Brasil recentemente, é um tipo de obra que a geotecnia ambiental tem que estudar. Os aterros sanitários de resíduos sólidos, que é uma área que eu trabalho, é uma obra geotécnica, mas que é da geotecnia ambiental. E todas as obras de contenção de contaminantes, obras que usam novos materiais ou que aplicam materiais que foram considerados resíduos, rejeitos ou lixo, essas obras fazem parte de uma nova linha de pesquisa de materiais que são materiais de baixo custo e que trazem resultados excelentes para as obras geotécnicas. Professor, o maior desafio em relação a esse tema não é exatamente tecnológico, talvez seja de conscientização da sociedade e do poder público no sentido de usar esses recursos em proveito, em benefício da população e da sociedade. O que o senhor pensa disso? Veja, uma coisa importante, eu acho que também vem ao encontro dessa série de palestras Milton Vargas, é a difusão desse conhecimento. Eu acho que na geotecnia, essa é uma área ainda muito pequena do ponto de vista de conhecimento. A gente tem muito a crescer. A gente tem muito a crescer em conteúdo, a gente tem muito a crescer em número de pessoas envolvidas, a gente tem que crescer na articulação do conhecimento entre a academia, as empresas, o setor de governo, etc. Então, essa capilaridade que esse conhecimento pode trazer de benefício para a sociedade, talvez seja um ponto que a gente esteja devendo à sociedade e que a gente precisa trabalhar nele. Só para dar um exemplo, existem muito poucos profissionais doutores nessa área do conhecimento. Quando você não tem doutores, você não tem muitas publicações, você não tem formação de recursos humanos, porque a maioria dos doutores atuam na formação de recursos humanos também. E a gente, por exemplo, hoje no Brasil, a gente tem o quê? 84 mil doutores, e desses, apenas 1,5% trabalham nessa área de conhecimento, é muito pouco. E considerando aí todo tipo de resíduos da mineração, resíduos da construção civil, resíduos sólidos urbanos das cidades, etc. Então, esse contingente de pessoas formadas nessa área reflete o desconhecimento que a sociedade tem. A própria ABMS, para ela, é uma área relativamente nova, apesar da gente já ter congressos desde o final dos anos 80. Mas eu acho que não evoluiu muito, não cresceu na necessidade da demanda. E você veja, hoje a legislação ambiental é muito forte. E tanto as normas técnicas como a consciência da sociedade em relação à questão ambiental, ela é muito importante hoje. Hoje as pessoas têm consciência do que vamos dizer assim, contaminar. Contaminar não é uma coisa boa, todo mundo sabe disso. Então, eu acho que a gente não cresceu tanto quanto a sociedade gostaria que a gente crescesse. Daí a importância da palestra Milton Vargas focada nesse tema. Exatamente, eu acho que foi uma inovação. As palestras de Milton Vargas sempre são muito boas e são de temas inovadores.
são de temas que a sociedade não acompanha, vamos dizer assim, de forma rotineira ou sistemática. Então, eu acho que isso foi uma oportunidade muito boa para a BMS, para mim, para essa área do conhecimento. Então, eu acho que isso foi uma ação bastante proveitosa para a sociedade. Professor, como é que o senhor se sente quando o senhor assiste a um episódio como o do rompimento das barragens de Brumadinho e de Mariana? Veja, isso é um assunto muito complexo, né? Porque você se sente, vamos dizer assim, muito mal, em princípio. A primeira reação sua é de revolta, é de tristeza, é de preocupação, um monte de sentimentos muito ruins. E depois, quando envolve vidas, aí realmente as coisas... Então, ali envolveu tudo, né? Além de quantidade de pessoas, da natureza. Bom, ali não dá para falar numa simples entrevista tão tranquilamente como seria necessário aquilo lá. Esses fenômenos, que são acidentes muito importantes, que têm ocorrido cada vez com mais frequência, é reflexo de uma má gestão desse setor. O setor ambiental, o setor de obras ligadas ao meio ambiente, ligadas à geotecnia, obras de grande porte, obras públicas, obras muitas vezes privadas como essas, mas o controle das obras pelo governo, o controle das obras pelas próprias empresas. Veja, eu vejo que aí tem muito problema de gestão do ponto de vista de gerenciamento efetivo do que é para fazer e do que não foi feito, gestão do conhecimento, da transparência do conhecimento e das ações, das informações daquele empreendimento, porque, apesar de ser privado, muitas vidas que não têm nada a ver com aquilo, muitas vezes ficam à mercê. E, portanto, veja, falta tudo ali, falta tudo. A minha área de conhecimento não é rejeitos nem resíduo da mineração, é a área de resíduos sólidos urbanos, que era popularmente chamada de lixo, né? E nessa área também temos tido muitos problemas. Só para citar um caso, há alguns anos atrás, agora 2003, mais ou menos, foi 2003 ou 2004, nas Filipinas rompeu um aterro sanitário e morreram 288 pessoas. Então, veja, uma proporção muito semelhante aqui a, por exemplo, Brumadinho. E foi um aterro sanitário, um aterro de lixo, certo? O que eu quero dizer é que acidentes, não só na área de rejeito, na área de resíduos sólidos urbanos, em qualquer área do conhecimento, eu lembro bem de acidentes radioativos, de fugas de materiais, o Césio 137, que foi uma coisa assim, muito importante no Brasil, né? Então, tudo isso são coisas que se relacionam a resíduos, rejeitos, com o meio ambiente, mas o ponto principal disso são as pessoas. E tudo aquilo que não é feito pela sociedade, pelas pessoas, termina no rio ou no mar, né, professor? Exatamente. Exatamente. A consequência é uma contaminação muito ampla, sem controle mais. Isso é igual a uma doença, só que essa doença não está atacando a uma pessoa, e sim uma parte grande da sociedade e a natureza, que dificilmente vai se recuperar. Isso é uma doença feia. Então, a gente tem que cuidar muito desse assunto, cuidar bem desse tipo dos cuidados que a gente deve ter, e começa pela consciência das pessoas, pelo conhecimento, pela transparência da informação. Eu acho que a gente está num caminho, a gente
Veja, essa lição que foi imposta a muitas vidas, eu espero que ela sirva de aprendizado para que a sociedade inteira tenha outra postura, o governo, as empresas, as pessoas, de uma forma geral, o setor da gente, a própria sociedade, ela tenha outra postura em relação a isso. É inadmissível que isso ocorra. Bom, gente, boa noite. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês, né, de estar aqui. Dia de greve, dia de paralisação, dia complicado, e vocês estarem aqui ainda só sendo muito querido da BMS mesmo. Então, muito obrigado por essa atenção. Essa coisa das palestras de Milton Vargas, né, faz com que a gente encontre muitos amigos, e aqui a gente tem muitos amigos, eu estou muito feliz com isso. E é isso, gente. Vamos começar para não ficar aqui só no discurso assim não é? Professor, a sua área é uma área um tanto quanto multidisciplinar, não é? Sim. Quer dizer, certamente o senhor tem uma interface com ambientalistas, com profissionais de outras áreas, né? Esse é um ponto muito, muito legal. Olha só, a gente é muito feliz de trabalhar nesse setor de resíduos, na geotecnia ambiental, porque ele te obriga a tu montares equipes multidisciplinar. Essas equipes são formadas por engenheiros civis, engenheiros sanitaristas, químicos, biólogos, assistente social, etc, etc, etc. Então, é uma área que as pessoas não conversam de igual para igual. As pessoas conversam de igual para diferente, de diferente para igual, e vão se complementando. Ela em si já dá um ânimo diferente, né? Porque você está aprendendo coisas que você não imaginava que você aprenderia nunca. Esse aspecto é um aspecto muito relevante, porque dificilmente alguém vai poder dizer que sabe muito sobre geotecnia ambiental. Essa pessoa vai dizer, o meu grupo, a minha equipe, as pessoas com que eu convivo, quando a gente se junta, até sabe alguma coisa, mas um ser humano único, saber tudo, esqueça, isso não é possível. Então, há uma necessidade, sim, de equipes multidisciplinar, e eu acho que isso que enriquece bastante a ação. Veja, essa área é uma área assim, que ela obriga que, de forma sistemática, todos os projetos geotécnicos olhem de forma muito, muito detalhada para o meio ambiente. Então, não existe para nós projeto geotécnico sem envolver fortemente a questão ambiental. Ou seja, como isso impacta o meio ambiente, como é que o ambiente responde a isso, qual é a vulnerabilidade desse ambiente, qual é a resposta da natureza, da flora, da fauna e das pessoas que ali vivem com essa solução de engenharia que você está propondo. Então, isso é uma coisa fundamental. Professor, o senhor já adiantou um pouquinho sobre a importância desse tipo de debate ser disseminado e chegar a mais pessoas. Senhor, como é que o senhor vê hoje a área acadêmica, as universidades, em relação a esse tema? Quer dizer, esse tema está circulando adequadamente nas universidades brasileiras? Veja, eu acho que sim, eu acho que começou bem. Teve um período aí que foi mais... talvez mais devagar, mas eu acho que está voltando. Eu fiz um levantamento, até mostro nesse evento, das pesquisas que estão em desenvolvimento no país hoje, financiadas pelo CNPq, e do ponto de vista assim, hoje a gente tem no Brasil umas 330 pesquisas financiadas fortemente pelo CNPq. Essas pesquisas, 70 delas, eu estou dizendo na área de geotecnia, vamos dizer assim, 326 na área de engenharia civil, dessas, 1/3 delas, 100 e poucas, estão na área de geotecnia, e dentro da área de geotecnia tem aí 60, 70 na área de geotecnia ambiental. Então, o setor de geotecnia já está olhando para frente e abraçando a geotecnia ambiental, ou seja, é
É a mesma geotecnia, só que a pessoa envolve questões ambientais que antes não preocupava tanto e agora está preocupando bastante. Só para dar um exemplo, no setor de resíduos. O Brasil, ele é o 8º maior gerador de resíduos sólidos urbanos, lixo, do mundo. 8º maior gerador. Então, veja, é um país que gera quase 200 milhões de toneladas de resíduos por ano. 99%, 98%, estão indo para aterros. Aterros, alguns sanitários, outros não, outros lixões. Veja, os lixões não precisa dizer nada, né? O nome já está dizendo, né? Já contamina tudo, tá certo? Os aterros sanitários precisam de cuidados, muitos cuidados. Então, é o país que, em princípio, adotou a tecnologia de aterros sanitários para si e discute pouco essa tecnologia. Não é um país que seja assim o primeiro do mundo, nem o 8º do mundo nessa área. O Brasil cuida mal dos resíduos, apesar de ser o 8º país maior gerador de resíduos do mundo. Entendeu? Professor, você falou em pesquisas e a gente está vendo recentemente aí um corte nas pesquisas. Como é que o senhor vê esse aspecto? Veja, essa orientação política, né, eu não sei, vamos dizer, cada um tem suas afeições políticas, né? Mas eu, particularmente, considero que a gente vai num caminho muito mau. Todo país desenvolvido do mundo dedica uma boa parte do seu produto interno bruto e do seu orçamento para a área de desenvolvimento tecnológico, para a área de pesquisa. De forma muito particular, né, diferente da Alemanha, por exemplo, o Brasil é um país que sempre teve a tradição de ter muita pesquisa nas universidades, especialmente as universidades públicas, ou seja, as universidades públicas no Brasil são as geradoras do novo conhecimento, da inovação tecnológica, com poucas exceções. Existem vários institutos, aqui em São Paulo, o IPT, por exemplo, é um deles. Existem, sim, vários institutos no Brasil que são institutos de pesquisa, mas, no geral, no país como um todo, são as universidades públicas as quem desenvolvem a inovação tecnológica nesse país. Por exemplo, na área de agropecuária, apesar da Embrapa congregar o conhecimento, que foi um sucesso e sempre foi e sempre será, mas os doutores formados que estão trabalhando na Embrapa foram formados pelas universidades públicas desse país e de vários outros países. A Embraer, todo o desenvolvimento tecnológico da Embraer se deu aqui em São Paulo, tá certo? Isso tem uma relação muito forte com as universidades do estado de São Paulo. O país inteiro, portanto, por a área de informática. A área de informática no Brasil, por exemplo, a nossa Universidade Federal de Pernambuco, ela tem 2 áreas de conhecimento que é top, que é a área de saúde e a área de informática. Elas duas respondem pelo maior PIB e o maior ICMS do estado de Pernambuco. Então, veja, a área de saúde e a área de informática respondem mais do que a indústria. Perceba? Então, isso se deve a uma boa formação de informática na Universidade Federal de Pernambuco, curso nota 7, uma boa formação de saúde na Universidade, também nota 7. Quer dizer, são cursos que fazem com que o Estado tenha o seu maior ICMS e sua maior receita a partir daquele conhecimento. Quer dizer, isso aconteceu em São Paulo, a área de saúde em São Paulo, pelo amor de Deus, né? Se compara a muitos países desenvolvidos do mundo. E se deve a quem? Às universidades do estado de São Paulo, entendeu? Quer dizer, então, o governo, ao não entender isso, eu acho que o governo precisa entender muita coisa ainda. E, portanto, ele está falando de coisas que ele ainda vai demorar um pouco para aprender e espero que ele aprenda algum dia. Professor, a gente percebe o seu entusiasmo aí para falar da questão ambiental e da geotecnia ambiental. O senhor é mais engenheiro hoje ou mais ambientalista? Não, eu continuo engenheiro. Eu sou professor de uma
escola de engenharia tradicional, que é a escola da Universidade Federal de Pernambuco. Sou feliz em ser engenheiro e ser professor. Então, a gente tem um grupo de pesquisa que trabalha nessa área de geotecnia ambiental desde 1994 e envolve estudantes, professores da área de química, da área de biologia, da área de sociologia. Então, veja, a gente tem um grupo de pessoas e da engenharia sanitária, da engenharia civil, etc. Eu acho que a riqueza de você trabalhar numa universidade, de desenvolver um grupo de pesquisa, de hoje você ter assim, a satisfação de saber que várias políticas brasileiras que foram numa direção boa, em várias normas técnicas, teve uma contribuição da gente, desse grupo. Então, a gente é muito feliz com isso. Então, a gente continua sendo engenheiro, continua sendo geotécnico e atua na área ambiental, que é uma área que realmente... Veja, e a área ambiental, ela sempre despertou muito interesse por causa da multidisciplinaridade que você se referiu, mas também por ser uma área muito carente, cara. Veja, o nosso país, há alguns aninhos atrás, só tinha aterro sanitário, por exemplo, nas capitais. No interior dos estados, certo? Praticamente não tem, é tudo lixão. Então, você precisa formar exército de pessoas para trabalhar nessa área. Existe uma política nacional que, vamos dizer, proíbe a existência de lixões. E existe mais de 3.500 lixões nesse país ainda. Veja, a gente tem 5.570 municípios, desses 3.500 continuam colocando seus resíduos em lixões. Então, é um trabalho imenso que você tem ainda para ser feito, e você não faz sozinho, você tem que fazer com muita gente junto. Professor, as pessoas que vão assistir essa palestra aí pelo país, talvez assistam essa entrevista antes da palestra. E, portanto, talvez alguns estudantes. O senhor acha que é uma área promissora em termos de mercado de trabalho? Eu não tenho dúvida. Eu mostro na palestra que o setor de resíduos, ele, apesar do consumo da população ser menor, que o Brasil está em crise, né? Já está em crise há uns 2 ou 3 anos, e essa crise reduz o consumo e, portanto, reduz a geração de resíduos. Mas as empresas que atuam no setor de resíduos, elas continuam com um crescimento positivo que varia entre 1,5% e 5%, positivo, hein? E a receita dessas empresas, só das empresas, atinge valores da ordem de 30 bilhões, 28 e um quebrado bilhões. Então, por ano, hein? Então, a receita das empresas que trabalham nesse setor atinge essa ordem de 30 bilhões, que, se você considerar, vai dar mais ou menos 0,5% do PIB brasileiro atual. É pouco? Mas veja, é um setor da engenharia que não sofreu um só abalo, tá certo? É um setor que vem crescendo. E por quê? Porque existem políticas e legislações brasileiras que foram construídas lá atrás, tá? E que agora estão sendo colocadas em prática. Então, as pessoas hoje sabem que precisam preservar o meio ambiente, sabem o conceito de sustentabilidade. Hoje a gente está discutindo em Brasília com o CGE, que é um centro de estudos estratégicos, o conceito de cidades sustentáveis. E estamos elaborando estudos nessa direção, para que o Brasil cresça de uma forma mais sustentável. Então, eu não tenho medo de nada disso. Primeiro, esse setor é um setor carente, porque apesar de ser o 8º maior gerador de resíduos do mundo, a gente tem apenas 1,5% dos doutores, de pessoas especializadas trabalhando no setor, então precisa de muito mais gente. Depois, existe já uma direção da área de geotecnia, não uma direção política, nada disso. Espontaneamente, as pesquisas na área de geotecnia estão indo na direção de abraçar o meio ambiente, o que é uma coisa
muito se constata isso, tá certo? Então, está crescendo o interesse na própria geotecnia pela área ambiental, o que é muito bom, tá certo? Seria uma coisa natural, inclusive, né? E acho que os estudantes de hoje se entusiasmam com essa área devido ao caráter multidisciplinar da área. Então, a área de meio ambiente desperta um interesse muito maior por isso tudo, por essa questão de mercado, pela questão de deficiência de recursos humanos. Por exemplo, nas prefeituras das 5.570 municípios que tem no Brasil, apenas 1% tem nível superior, em média, 1%. 7% é nível técnico. E o resto mal assina o nome. Então, você veja onde é que a gente está trabalhando. Tá certo? Então, são pessoas que têm uma enorme necessidade de formação de pessoas de nível superior e de especialistas, etc. Agradeço a entrevista do professor Fernando Jucá, da Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a vocês. Parabéns. Obrigado.